Quero conversar com vocês hoje, quero pregar hoje sobre uma coisa que sempre me deixou assim meio com a pulga atrás da orelha. Quero falar sobre como Deus encontra o homem. Como acontece o encontro entre um homem, um ser finito, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, um ser pecador, um ser limitado em tudo que faz, em todas as suas ações, um ser frágil. Como pode acontecer o encontro entre um ser dessa natureza com alguém que é santo, puro, infinito, que não tem erros em qualquer um dos seus caminhos? Como acontece o encontro do homem com Deus? Como funciona o relacionamento? Como funciona o relacionamento do homem com Deus? E como acontece o primeiro contato entre Deus e o homem? Quem aqui já se encontrou com o Senhor? Levanta a mão bem alto. Quem já se encontrou com o Senhor Jesus? Quem já se encontrou com Deus? A maioria de nós aqui já nos encontramos com Deus, né? Gente, existe uma vertente, que é a vertente ateísta, que pede sempre que nós provemos a Deus. Deus existe ou não existe? Prove para mim a existência de Deus. E isso é impossível provar que Deus existe. Por quê? Porque nós só podemos provar coisas naturais. E todos nós sabemos que Deus é alguém sobrenatural. E quando eu uso a palavra alguém, eu estou pressupondo mesmo que Deus é uma pessoa e não uma coisa, certo? Deus é sobrenatural, então é impossível eu provar que Ele existe através dos meios naturais. Da mesma forma, é impossível qualquer um provar que Deus não existe. Deus é um objeto de fé. Você deve crer em Deus para que você consiga se relacionar com Ele, né? Deus não pode ser provado, mas pode ser percebido, certo? Hoje em dia nós vemos nas igrejas um momento, geralmente o pregador ele usa esse momento no final da palavra, e esse momento se chama um momento de apelo. Já ouviram um momento de apelo nas igrejas? Aceite a Jesus, dê uma chance para Jesus, coitado de Jesus sem você. É mais ou menos assim que funciona o negócio. Aceite Jesus, repita essa oração comigo, faça isso, faça aquilo. Existem vários apelos pelos quais os pregadores utilizam para trazer pessoas a Cristo. E eu quero dizer para vocês que em nenhum momento na Bíblia, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não encontra em nenhum momento ninguém fazendo apelo para Deus. Você não encontra em nenhum momento ninguém fazendo propaganda para Jesus. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma coisa que foi inventada pela igreja nesses últimos anos nossos aqui. Por quê, gente? Porque não é Deus que precisa de nós. Deus não precisa que você creia nele. Deus não precisa que você faça nada por ele. Deus, ele pede para que você creia nele para o seu bem e não para o bem dele. Você nunca vê Jesus falando com os apóstolos: Pedro, me segue, Pedro. Como que você vai fazer um negócio desse comigo, Pedro? Me segue. Não. Jesus, ele chega, olha Pedro pescando e fala: me segue. E sai andando. Pedro, se quiser, segue. Se não quiser, também azar de Pedro. Deus continua sendo Deus, apesar de nós. Mas como funciona, então, o relacionamento, o encontro, o primeiro momento entre Deus e o homem? Como funciona esse encontro? Quero perguntar para vocês, você se lembra quando o Senhor se revelou a você? Você se lembra como foi o primeiro contato que você teve com Deus? Faça esse questionamento para si mesmo aí. Existe uma vertente teológica que proporciona um movimento, e entre aspas, um acampamento de 2 dias, chamado Encontro com Deus. E aí, o que acontece? A igreja, ela se movimenta para fazer um retirado, né, dos membros. E aí, nesse acampamento, acontece um jejum de palavras, acontecem várias ministrações emocionais, né, para que a pessoa se encontre com Deus. E eu quero dizer para vocês que ninguém pode marcar hora para encontrar com Deus. Ninguém jamais pode marcar hora para se encontrar com Deus, porque quem é Deus é Ele e não nós. Para começar, está errado o negócio de jejum de palavras. Nós aprendemos na semana passada que jejum sempre é de comida, não é? Emocionalismo é diferente da atuação de Deus. Eu creio que nesse momento que eu estou pregando aqui, Deus está mexendo em cada um de vocês aqui, inclusive em mim. Só que nós não estamos sentindo nada. Nós tendemos a achar que Deus ele só mexe em nós quando nós sentimos um arrepio. O Espírito Santo está aqui, glória a Deus. Não. O Espírito Santo ele trabalha
constantemente, mas em silêncio. Poucas vezes Deus trabalha na emoção, poucas vezes. Mas nós tendemos a achar que Deus só trabalha na emoção. E não é assim que funciona. Quero falar com vocês sobre um homem, um dos maiores homens que a Bíblia já teve. Abre comigo em Êxodo, no livro de Êxodo do Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia aí. Êxodo capítulo 3, nós vamos falar sobre Moisés. Êxodo capítulo 3. Talvez esse texto seja um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Um grande homem de Deus foi Moisés, né? Êxodo capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 1 a 7. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso querido Deus e Pai, obrigado porque nós podemos te chamar de Pai, Deus. Senhor, se o Senhor não viesse e não nos resgatasse, Senhor, se o Senhor não se revelasse a nós como um Pai que ama o seu Filho, onde nós estaríamos agora, Senhor? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que veio em socorro da sua igreja e nós fazemos parte da sua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor decidiu e não foi forçado a morrer por nós, Pai. Porque ninguém pode te forçar nada. Nós te glorificamos, Senhor, nós pedimos perdão das nossas falhas diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto na Tua presença. Espírito Santo, pedimos ao Senhor que o Senhor venha agindo em nosso coração, no coração de cada um que está aqui presente, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falando conosco, venha agindo em nós, venha nos transformando à imagem de Jesus, Deus. Senhor, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Fala conosco, que o Senhor venha aparando, Senhor, as arestas, venha tirando as lascas do nosso coração de pecado que ainda permanecem, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, este culto é para Ti e é para a glória do Senhor somente. Fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Êxodo 3, de 1 a 7, nós lemos assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou o monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aí. Gente, nós estamos tratando aqui de talvez um dos maiores homens do Antigo Testamento, um dos maiores de todos, que é Moisés. Moisés era filho de um casal de hebreus, Anrão e Joquebede, filho de um casal de hebreus. E quando Moisés nasceu, o povo já estava no Egito, o povo de Israel já estava no Egito, havia 430 anos no Egito. Muitos anos no Egito. E desde José, lá em Gênesis 50, quando José ele traz seus irmãos para o Egito, até Êxodo 1, ou seja, uma página depois, o povo se multiplicou demais. Entrou 70 pessoas no Egito, e nesse texto que nós estamos lendo, existiam muito mais de 70. O faraó que se levantou no Egito, o rei do Egito, já não conhecia José, e escravizou o povo de Israel no Egito, né? Talvez nós conheçamos a história de filmes e de desenhos, sei lá. Bom, nasceu um menino chamado Moisés. E era um decreto em todo o Egito que todo menino hebreu, israelita, todo menino hebreu que nascesse, ele deveria ser morto. Então, Faraó emitiu um decreto para as parteiras. Quando as hebreias derem à luz, quando as israelitas derem à luz, vejam se é menino ou menina. Se for menina, deixem viver normalmente. Se forem menino, então vocês matem a criança, porque o povo de Israel já está muito grande e ele pode se revoltar contra nós. E aí duas parteiras foram fazer o parto da mãe de Moisés, e elas viram que elas temiam a Deus, ou seja, elas não queriam matar nenhum dos filhos dos hebreus, né? E aí elas pegaram
pegaram Moisés, acontece um episódio lá, que a mãe de Moisés coloca Moisés dentro de um cesto de junco, faz todo um aparato e coloca Moisés no rio Nilo. E Moisés vai navegando pequenininho, né, criança ainda, até chegar ao palácio de Faraó. Quando Moisés chega ao palácio de Faraó, a filha de Faraó resgata Moisés das águas e coloca o nome dele de Moisés mesmo, né? Moisés significa tirado das águas. Certo, até aí tudo bem. Só que a filha de Moisés não podia cuidar de Moisés. A filha de Faraó, desculpa, não podia cuidar de Moisés. O que ela faz? Ela paga uma hebreia para cuidar de Moisés. E quem ela paga é exatamente a mãe de Moisés, né? Deus estava ali fazendo todo o esquema por trás da cortina. A gente talvez as pessoas não estavam nem percebendo o que estava acontecendo. A gente não perceberia também. Certo? Moisés, então, ele cresce no Egito, né, recebendo toda a cultura egípcia, ele aprende. O Egito, na época, era a nação mais educativa, por assim dizer, do mundo, né? E Moisés, então, cresce sabendo tudo aquilo, aprendendo tudo aquilo, aprendendo a religião politeísta. Politeísmo é uma religião que crê em vários deuses, né? Talvez a gente conheça alguns deles, Osíris, Ísis, Ra e assim por diante. Quando Moisés tem 40 anos, ele vê um capataz egípcio batendo num hebreu. Ele sabia que era hebreu. O que Moisés faz, então? Ele vai para cima do egípcio e assassina o egípcio. Só que ele fica com medo, porque o faraó tinha um decreto que qualquer um que assassinasse no Egito seria morto. Então ele foge. E aí ele foge para Midian. Midian era uma aldeia de nômades que tinham na época ali do Egito. Vocês estão me acompanhando? Então foge para Midian e encontra, tem um episódio ali das ovelhas e tal. Ele se casa com uma midianita, né? Estou pulando aqui. E acaba compartilhando ali com um homem chamado Jetro, que é esse homem que aparece no capítulo 1. Ele era sacerdote de Midian. Certo? O que eu quero que vocês entendam é que Moisés nunca procurou a Deus. Moisés não foi atrás de Deus. Moisés ele era versado no politeísmo, tinha muita cultura, sabia escrever, sabia tudo ali. Não estava nem aí para o Deus de Israel. Ele não conhecia o Deus de Israel, não conhecia Yahvé. Até porque Yahvé não tinha se revelado. E aqui a primeira revelação para nós. Você nunca procurou a Deus, meu querido. Nós não procuramos a Deus para encontrá-lo. É Deus quem se encontra conosco. E nunca nós que nos encontramos com Ele. Por isso que o homem nunca pode dar chances para Deus. Porque o homem não sabe da existência de um Deus como nós sabemos, a não ser que Deus se revele a ele. Moisés levou uma vida normal longe de Deus, longe do Deus de Israel, até que Moisés começa a ser quebrantado por Deus. E o quebrantamento de Moisés começa no momento em que ele foge do Egito. Moisés foge do Egito com 40 anos, guardem bem essa informação, 40 anos longe, foge do Egito, né? Mata o cara, foge do Egito. E ele fica mais 40 casado com essa mulher em Midian. Deus não tinha se revelado para ele até agora. Quantos anos Moisés tinha? 40 no Egito, mais 40 em Midian? 80 anos. Deus se revela para Moisés com 80 anos de idade. A vida de Moisés começa com 80 anos de idade. E nós temos 20, 25, 30, sei lá quantos anos nós temos, e achamos que Deus já fez tudo o que tinha que fazer nas nossas vidas. É ou não é? Deus parou de trabalhar na minha vida. Era tão bom lá atrás. Talvez você ainda é Moisés em Midian ali. Deus não se revelou ainda, talvez. A obra de Deus na sua vida não começou, talvez. Não sei. Deus começou, entre aspas, a vida de Moisés quando ele tinha 80 anos. Nos filmes a gente vê, parece que ele era novinho, né? Moisés não era novinho, tinha 80 anos de idade aqui. É interessante que nesse texto que nós lemos, um pouquinho antes, nós lemos assim, decorridos muitos dias, versículo 23 do capítulo 2. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão de Deus, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Antes de Deus se revelar para um libertador aqui, nesse caso, Deus ele se atenta às orações do povo de Israel. Havia alguém que estava orando ali no Egito, desculpa. Havia alguém que estava orando ali no Egito.
Nós tendemos a pensar assim, Deus é soberano. Nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que nada acontece fora da vontade de Deus. E nós tendemos a pensar assim, se Deus é soberano, eu vou orar para quê? Gente, Deus não é soberano só sobre o efeito, mas também sobre a causa. Ou seja, Deus, Ele determina que nós oremos, e conforme nós oramos, Deus vai agindo. O que eu quero dizer com isso? Deus determina tudo, e não só o final. Ele determinou que o povo orasse, e por causa da oração que Ele próprio determinou, Ele agiu. Entenderam? Depois vocês me expliquem, que eu não entendi. Não tem como a gente entender como Deus age, gente. Não tem como. Não tem como entender como Deus age. Certo? Quem diria que Deus se revelaria a um politeísta, acreditava em vários deuses? Quem diria que Deus revelaria a um assassino? Moisés tinha matado um homem. Quem diria que Deus revelaria a um covarde fujão? Ninguém acreditaria que Deus faria isso com um homem velho desse naipe, desse calibre. Um homem irascível, um homem assassino, um homem velho, um homem que não tinha nada para oferecer a Deus. Foi o maior libertador do Antigo Testamento. Né? Vamos ler os versículos de 1 a 3 aí. Ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, até aí. Como eu disse para vocês, Moisés fazia parte de um povo que era nômade, um povo que não tinha um lugar fixo. Ou seja, eles, de tempos em tempos, eles caminhavam. Né? E aparece o nome de um homem aí, que é Jetro. Então, Moisés trabalhava para o seu sogro Jetro. Algumas pessoas, né, que ficam tentando achar chifre em cabeça de cavalo, já falaram que Jetro é uma contradição que existe na Bíblia, porque se você ler no versículo 18 de Êxodo 2, vai falar que esse homem não chamava Jetro, mas chamava Reuel. Então, peraí, a Bíblia se contradiz. Ou ele chama Jetro, ou ele chama Reuel. Parêntese aqui para nós. Ele chamava os dois. Reuel era o nome dele mesmo. O nome dele era Reuel. Jetro era um nome que era atribuído a um sacerdote. Jetro significa sua excelência. Certo? E não termina aí também não. Se você ler lá no livro de Juízes, você vai ver que esse homem era chamado de Obabe. Aí os ateus ficam loucos. Olha quanta contradição. Obabe era outro nome, título da época. Significava querido, era um homem querido. Né? O ponto nosso aqui é que Moisés estava muito bem na sua vida pacata. Muito bem. Estava apacentando as ovelhas de Israel ali, pensando, eu tenho a minha casinha, eu tenho saindo? Tenho a minha casinha, minha ovelha, minha esposa, vou continuar a minha vida aqui até eu morrer. Moisés estava de boa, mas Moisés era um eleito de Deus, assim como nós somos eleitos de Deus. Vocês creem nisso? Você crê que você é um eleito de Deus? Você crê que Deus nunca vai desistir de você? Apesar do que você faça, Deus não vai desistir de você. Guardem bem isso. Deus se apresenta a Moisés enquanto Moisés orava? Sim ou não? Deus se apresenta a Moisés enquanto Moisés estava no culto? Ou estava cantando louvores? Sim ou não? Não. Deus se apresenta a Moisés quando Moisés estava trabalhando. E o que eu quero dizer com isso? Não existe diferença, gente. Guardem isso na cabeça de vocês. Esse não é um momento sagrado. A sua vida, ela é toda sagrada, porque ela foi justificada, santificada por Cristo. Não tem diferença entre secular e sagrado para o cristão. Deus chama Moisés enquanto Moisés trabalhava. Não foi assim com Pedro? Pedro estava orando quando foi chamado? Não, Pedro estava lá pescando. Foi assim com várias pessoas na Bíblia. Não há diferenciação entre o secular e o sagrado para o cristão. Esses dias atrás no PGC nós fizemos uma disciplinazinha, que é a disciplina da contemplação. Pouca gente faz isso hoje. O que é contemplar, né? A disciplina da contemplação é uma disciplina espiritual que a gente para o que a gente estiver fazendo e fica em silêncio, prestando atenção na natureza, olhando para o céu, fica em silêncio e deixa Deus trabalhando conforme Ele quer dessa maneira. Não ora, fica em silêncio mesmo, absoluto. Aquieta o coração e contempla as coisas que Deus fez. Muita gente não faz isso porque acha que disciplina espiritual é só orar, é só louvar, é só jejuar, e não é.
A nossa vida não é dividida entre sagrado e secular. Quando você trabalha, você está fazendo algo sagrado. Quando você estuda, você está fazendo algo sagrado. Quando você ora, algo sagrado, e assim por diante. Moisés estava trabalhando quando Deus se revelou a ele. Moisés então tinha 80 anos de idade quando este episódio aconteceu. Ele não era novinho, como nós dizemos, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Deus escolheu se revelar a Moisés em um lugar muito especial, nesse monte aí, Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai. Vocês sabem o que aconteceu nesse Monte Sinai? Foi aonde Deus desceu e deu o que para Moisés? As tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas aí, né? Os mandamentos seriam dados por Deus aqui, ó, nesse monte onde Deus se revelou aí. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Volte ao local onde você se converteu diante de Deus. Isso eu não estou dizendo, gente, que você tem que voltar na igreja. Não. Eu quero que vocês entendam que Deus é um Deus de relacionamento. Não foi só a sarça que foi nesse local. Mas Deus, conforme nós vamos conhecendo a Deus, mais dele conforme nós buscamos a Deus, mais dele nós vamos conhecendo. Isso implica que nós vamos nos relacionando com ele. E Deus vai entregando mandamentos para nós e vai nos corrigindo conforme foi com Moisés. Não foi só na sarça, não foi só um espetáculo que Moisés viu. Aqui também foi o local onde Moisés recebeu os mandamentos, não é? Olha o versículo 2. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. Qual é a primeira palavra do versículo 2 aí? Apareceu-lhe. Moisés pediu para Deus aparecer para ele? Sim ou não? Quando que Deus apareceu para Moisés? Quando Deus quis. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Que coisa linda. O momento em que Deus quis, você não pode perceber o Senhor e nem escolher por Ele. Deus, Ele faz quando quer, da forma que quer, do jeito que quiser. Vocês lembram de... Vou dar um exemplo para vocês do Novo Testamento. Vocês lembram de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso estava no seu caminho para Damasco. Estava buscando ao Senhor? Não, pelo contrário, estava perseguindo a igreja. O que acontece? Ele vê uma luz muito forte, talvez ele caia do cavalo, nós não sabemos, né? Talvez ele caia do cavalo e aí Jesus já aparece para ele e ele fala: Deus, o que está acontecendo? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É dessa forma que Deus se encontra conosco. Deus se encontra conosco de uma maneira que não é possível a gente parar, ou não é possível a gente prever, ou não é possível a gente marcar um horário. Deus escolheu esse momento na vida de Moisés. Quem poderia falar que não poderia ser esse momento? Moisés não estava no acampamento, não estava numa igreja, não estava em lugar nenhum. Estava trabalhando normalmente. Um pecador nunca reconhece a Deus em seu estado natural, a não ser que Deus se revele a ele. Vocês lembram lá quando Jesus ressuscitou? Vai uma mulher lá e pensa que Jesus é um jardineiro. Até que Jesus chama ela pelo nome dela. E aí então ela reconhece a Jesus. O pecador só reconhece a Jesus quando Jesus se revela a ele. Quando acontece essa palavrinha, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama aí. Deus fez algo na vida de Moisés quando este menos esperava. Talvez nós estejamos ansiosos para Deus fazer coisas grandes na nossa vida. E aí Deus fica em silêncio. Vocês lembram da passagem que Elias estava escondido numa caverna com medo de Jezabel, e aí veio terremoto, e veio raio, e veio chuva, e veio ventania, e Deus não falou no meio de nada disso. Vocês lembram quando que Deus fala? Deus fala numa brisa suave que vem depois. Uma brisa suave. Talvez nós sejamos tão preocupados com coisas grandes que Deus pode fazer, que nós não conseguimos encontrar Deus nas coisas pequenas da vida. As coisas pequenas já não não fazem diferença, né? Talvez a ansiedade pelas grandes coisas te impeçam de ver o Senhor agir na simplicidade.
Vamos continuar no texto aí. Apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Gente, a palavrinha sarça aí, ela está traduzida de uma forma incorreta para nós. Era melhor traduzir ela como um arbusto genérico. Por quê? Porque não existe no Monte Sinai um arbusto que é a sarça, né? Da agricultura mesmo, é uma sarça. Não existe lá. Então, o que aconteceu com Moisés aqui? Moisés estava pastoreando, ele levou as ovelhas para o lado de Horebe, né, do Monte Horebe, e ele viu um arbusto. Só que esse arbusto estava pegando fogo. Só que esse fogo não consumia o arbusto. E aí Moisés se maravilha, né? Nossa, um arbusto que pega fogo, mas não se consome. Algo aqui chamou a atenção de Moisés. E aí, faça uma recapitulação da sua vida. O que te chamou a atenção para que você venha a Cristo? O encontro com Deus, de Deus com Moisés, ou de Deus com o pecador, começa na hora que Deus ele faz algo que chame a atenção do pecador. E aqui eu quero que vocês entendam mais uma coisinha. Não adianta você tentar empurrar Jesus goela abaixo de alguém. Não adianta, gente. Alguém vem a Cristo conforme o evangelismo ele seja interessante para a pessoa. Vocês lembram de uma passagem no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe encontra com um eunuco e ele está lendo um livro? Filipe não fala para o eunuco assim, você tem que converter, você tem que aceitar Jesus, não sai para o inferno. Não. Filipe chega para o eunuco e fala assim, o que você está lendo? O que você está lendo? E aí o eunuco vai, revela que é o livro de Isaías, e aí então Filipe vai e explica o livro de Isaías para o eunuco e aí ele se converte. A mesma coisa aconteceu aqui. Deus se revela para Moisés com algo que chamou a atenção dele. Você quer ganhar seus familiares para Cristo? Para de falar que eles vão para o inferno. Fala de Jesus para eles de uma forma que chame a atenção deles, que atraia eles. Fale de Cristo de uma forma que atraia as pessoas e não só apontando o dedo ou falando só Jesus te ama ou alguma coisa desse tipo. Foi assim que Deus se revelou para Moisés, né? Não adianta empurrar Jesus goela abaixo de ninguém. Entenda, meu irmão, você não escolheu a Deus. Ninguém jamais escolheu a Deus. Deus escolheu as pessoas. Deus escolheu o homem e não o homem a Deus. Nunca é tarde para Deus começar a trabalhar na sua vida. O tempo não passou. Você está vivo ainda? Você está respirando ainda? Ainda é oportunidade para Deus trabalhar em você. Ainda é oportunidade para Deus trabalhar, talvez hoje, talvez Deus comece a trabalhar hoje em você. Mas ainda é oportunidade. Deus trabalhou aqui no coração de um senhor, de um idoso, de 80 anos de idade, que não buscou a Deus, que fez tudo errado na vida, adorou outros deuses, fugiu, assassinou e assim por diante. Talvez até hoje você só foi um Moisés que fugiu do Egito e que ainda está em Midian. Você só acha que você conhece a Deus. Assim como Moisés achava que conhecia os deuses, mas nunca conheceu. Deixe-se conhecer para Deus. Talvez você só é um cara que está fugindo. Conhece as teorias todas da teologia. Estudou teologia, sabe tal, e justificação, e redenção, e sabe os termos infralapsarianos, sabe tudo. Mas nunca conheceu a Deus. Nunca é tarde para Deus começar a trabalhar, gente. Nunca é tarde. Uma vez perguntaram para um pastor assim, era uma conversa, né? Tinha um pastor, tinha um ateu, tinha um católico, era um padre, se não me engano, e tinha uma bruxa. E tinha um mediador ali, né? E aí o mediador pergunta para o pastor, pastor, o senhor acha que o ateu precisa pegar o caminho de Damasco para encontrar com Deus? E aí olha a resposta que esse pastor deu. Ele falou assim, não, ele não tem que pegar o caminho de Damasco para encontrar Deus. O caminho de Damasco tem que pegar ele para Deus se revelar. Entendem como não é algo forçado, o relacionamento com Deus não é algo forçado. O chamado de Deus não é forçado, Deus faz quando quer. A nossa responsabilidade é apenas levar o evangelho, pregar para as pessoas. Certo? Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículos 4 e 5.
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Até aí. Deus fez um milagre. Pum, a sarça estava ardendo. A sarça não se consumia. Depois que Deus fez o milagre não ficou por si mesmo. O que é um milagre, gente? Todos nós queremos ver um milagre um dia, né? Nós queremos ver paraplégico andar, queremos ver milagres. Milagres na Bíblia nunca são algo feito por si mesmo. Milagres são placas. Prestem bem atenção, milagres são placas. Deus ele permite ou ele realiza milagres para apontar para uma realidade maior. Deus nunca vai curar um cego à toa. Por exemplo, Jesus fazia milagres no Novo Testamento para provar que ele era o Filho de Deus também, para provar que o reino de Deus havia chegado, para revelar alguma coisa maior lá na frente. Quando os fariseus da época pediam para Jesus fazer milagres pelo milagre, Jesus não fazia. Da mesma forma aconteceu aqui. Deus incendiou um arbusto, mas não ficou só o arbusto pegando fogo e Moisés lá olhando o arbusto. Nossa, que beleza. Quando Moisés se atenta para o arbusto, o que acontece? O arbusto fala. Imagina que terrível. Você vendo uma árvore pegar fogo, você chega, nossa, mas pegando fogo não se consome. Quando você olha, a árvore está falando com você. É o que aconteceu com Moisés nessa passagem aqui. Deus ele se revela a Moisés através de um milagre, mas um milagre ele tem que vir com a palavra de Deus. Não adianta só milagres, só circo, não adianta só sinais. É necessário que haja a palavra e é isso que Deus vai fazer com Moisés agora. Olha o versículo 4. Vendo o Senhor. Deus fez um milagre. Moisés estava na sua vida normal, não precisava de nada disso para Moisés, ele nem sabia dessa realidade. Deus fez um milagre, Moisés se atentou para o milagre, olhou para o milagre, o Senhor se atentou para Moisés. Um dia, gente, se você creu em Cristo, Deus se atentou em você. Vendo o Senhor, e aí coloque o seu nome, vendo o Senhor, a Rosângela, ou a Gabi, ou a Neide, vendo o Senhor, você, um dia Deus viu você. Deus, o Deus do universo, o Deus que está em todos os lugares, que é onipotente, que sabe de tudo, que determinou tudo, se atentou e parou para olhar você. Que coisa linda, que coisa linda. Deus olhou você. A atenção do próprio Deus estava voltada para um homem assassino, covarde e provavelmente politeísta. Existiam duas reações de Deus nessa hora. Deus olhando um pecador. Deus pode agir de duas formas. Primeiro, ou ele fulmina o pecador pela sua santidade e pela sua majestade, ou ele afasta o pecador. Vamos ver o que Deus vai fazer com Moisés aqui. Ou Deus fulminaria Moisés, ou mandaria Moisés parar. Coloque-se no lugar de Moisés. Imagina você vendo um arbusto, ouvindo, né, o que ele vai falar depois. Nessa hora o seu destino pode estar traçado. Ou você morre fulminado porque Deus apareceu para você, ou Deus vai fazer alguma coisa ali para que você não morra. Moisés estava de frente de um arbusto seco em chamas e que falava: a conversão do cristão é loucura, mas ele não pode fugir dela. Moisés estava de frente para o arbusto e nunca tentou fugir, apesar de talvez estar apavorado. Ele viu o negócio pegando fogo, ouviu a voz e não fugiu. Um homem que é de Deus, ou uma mulher que seja de Deus, ela nunca vai fugir do Senhor. Nunca vai fugir. Ela vai ouvir. Jesus disse isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Assim como Moisés ouviu a voz aqui de Deus, que até então não sabia quem era, né? Era só uma voz que estava falando do arbusto. O que você faria no lugar de Moisés? O que você fez quando Deus te chamou? Quando Deus chamou o seu nome, o que você fez? Talvez você respondeu, talvez você ficou com medo, não sei. O que você faria no lugar de Moisés? Deus então chamou, né? Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. É interessante que
Deus ele usa o nome da pessoa. Assim como foi Jesus, né? Jesus usou o nome Maria. Deus conhece o seu nome, meu irmão. Deus conhece você, Deus conhece quem você é. Você não precisa tentar esconder nada de Deus. Deus conhece tudinho que você é, inclusive o seu nome, e te chama pelo nome. Você não é um número para Deus. Você não faz parte de uma estatística para Deus. Deus não está perdido com um monte de gente. Sabe o nome de cada um de nós, inclusive o seu. Gente, existem mais estrelas no céu do que gente que já viveu nessa terra. Mais estrelas no céu, se você olhar o céu, você vai ver que existem muitas estrelas. Muito mais estrelas do que gente. E Deus chama pelo nome cada uma das estrelas. Coisas inanimadas. Deus chama você pelo nome também. Deus sabe, quando você está orando, Ele sabe, o Lucas está orando. Deus sabe o seu nome, Deus sabe quem você é. Moisés poderia esconder de todos quem ele era, que ele matou o egípcio, que ele era um covarde, que ele estava idoso, que ele era politeísta, menos daquele que falava com ele em um arbusto em chamas. Você pode esconder de todo mundo quem você é, o que você fez. De Deus você não pode. E vai haver um momento de acerto de contas disso, gente. Talvez, quando Moisés ouviu isso aqui, talvez ele ficou, nossa, alguém sabe o que eu fiz, sabe até meu nome. Véio. Deus pratica 3 ações aqui no início da conversão do ser humano, né? Primeiro, Deus ele vê. Segundo, Deus ele chama. Terceiro, Deus ele diz algo. Ele não só chama, mas ele diz algo para Moisés, né? Moisés não pôde rejeitar o chamado. O chamado de Deus é sempre, quando Deus chama alguém, a resposta dessa pessoa é sempre essa que Moisés deu. No final do versículo 4, ele respondeu. O que ele falou? O que Moisés falou? Eis-me aqui. Essa é a resposta sempre que Deus chama. O homem nunca pode tapar os ouvidos para Deus ou fugir de Deus. Vocês lembram da história de Jonas? Sim ou não? Deus chamou Jonas. Jonas, vai para Nínive pregar em Nínive. E Jonas foi para Tarsis, um outro lugar. No final do livro, Jonas está onde? Em Nínive. Deus, o homem nunca foge, nunca pode fugir de Deus se ele é um eleito de Deus. Ele jamais foge de Deus. E aí Deus ele fala uma palavra muito característica para Moisés. E é uma palavra de extremo amor que Deus mostra aqui. Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E aí Moisés respondeu, eis-me aqui. Deus então continuou, não te chegues para cá. Olha que interessante. Deus se revela num arbusto em chamas, Moisés se atenta, quer chegar perto do arbusto em chamas, e Deus fala, não te achegues aqui. Não te achegues aqui. Quantas vezes você orou para Deus aparecer para você? Deus, dá um sinal que o Senhor está me ouvindo. Ou então, Deus, eu queria ver o Senhor. No caso de Moisés, Deus faz um ato de amor extremo com Moisés. Deus fala para Moisés, não chega perto de mim. Não chega aqui. Por que Deus faz isso, gente? Por que Deus faz isso? A primeira instrução de Deus para Moisés, ele não se revelou ainda, não falou que era Deus, nada. Ele só falou, Moisés, Moisés, não chega aqui. Fica onde você está, não chegues para cá. A primeira instrução de Deus com o homem é levar o homem a entender que não pode compartilhar com Deus. Você nunca pode estar na presença de Deus em sua forma natural, meu irmão. Não pode compartilhar com Deus. Por que nós não podemos compartilhar com Deus? Porque Deus não é igual a nós. Deus não é igual a você. Deus não é igual a mim. Deus é maior que nós. Deus é santo. Você não pode chegar diante de Deus de qualquer maneira. Por isso que Deus impede Moisés de chegar até ele. Se Moisés tivesse ido até Deus, Moisés teria virado pó. Só pela santidade e pela presença de Deus. Talvez um dos atributos mais perigosos de Deus seja a sua santidade. Porque a santidade de Deus impede que qualquer um esteja na presença dele de qualquer forma. É um atributo extremamente perigoso. É interessante também que no Novo Testamento, lá nos evangelhos, né, nos livros do Evangelho, Jesus ele usa
uma frase muito característica para dizer que ele também é Deus. Ou que ele é Deus, né? Ele fala uma frase assim, ó. Que tenho eu contigo? Já ouviram essa frase que Jesus fala? Já viram? O que significa essa frase? Que tenho eu contigo? Ele está falando assim, ó, não há nada em mim como Deus, não há nada em mim que seja compartilhado entre mim e ti, falando para os pecadores. Não há nada igual entre nós dois, no sentido, você não é igual a mim, nós não somos iguais a Deus, porque nós somos pecadores e Ele é Deus, simplesmente. Deus, Ele fala isso para duas pessoas. Essa que tenho eu contigo acontece em 2 episódios no Novo Testamento. O primeiro episódio acontece com Maria, né, com a mãe de Jesus. No primeiro milagre de Jesus, Maria fala para Jesus, eles não têm mais água, né? Eles não têm mais vinho, desculpa. Eles não têm mais vinho. E Jesus responde para ela, que tenho eu contigo, mulher? Gente, Maria foi mãe de Jesus. Foi uma mulher que foi agraciada por Deus. Deus derramou graça na vida de Maria, porque ela era uma mulher digna diante dos homens também. Mas, ainda que Maria, que seja hoje em dia, nos nossos tempos, a mulher tida como se fosse a pessoa mais divinizada da face da terra, mesmo ela não tem nada com Jesus. Não tem nada igual a Jesus. Não ouve orações, não pode fazer nada por nós. Não pode. Jesus diz isso para ela, que tenho eu contigo. Isso não tira os méritos dela de ter sido mãe de Jesus, nem nada disso. Mas coloca Maria no seu lugar, o homem comum no seu lugar e Deus no lugar dele. Não te achegues para cá. É o que Deus fala para Moisés. E várias vezes também, quando algum demônio, algum endemoniado chegava perto de Jesus, o endemoniado falava, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque ele entendia que não tem nada igual. Não tem nada igual, Jesus é alguém que é em outra categoria. Deus fala para Moisés, não chegue para cá. Isso é o amor de Deus em impedir um pecador de vê-lo. Não peça para ver a Deus. Deus, ele não se revela para nós por amor, gente. Por amor, Deus não se revela. Não peça para ver a Deus. Você ainda tem pecado em si mesmo. Por isso que Deus não se mostra para você. E quando se mostra lá para Moisés, lá na frente, lá, Deus vai mostrar para ele tampando, deixando só ver as costas, né? E a pregação toda de hoje vai se concentrar nesses últimos versículos, versículos 5, 6 e 7. Deus continuou, não te chegues para cá. E ele dá uma direção para Moisés muito curiosa, olha aí, ó. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Há muita confusão sobre esse texto aqui, tá, gente? Muita confusão sobre esse texto de tirar as sandálias dos pés. Existe um movimento, principalmente no Brasil, que é o movimento dos atos proféticos, já viram? Estenda a sua mão sobre Itajubá e vamos profetizar que os demônios e que não sei o quê. Tira as sandálias dos seus pés e anda sobre a sua casa e faça isso. Baseado muito nesse texto aqui. Porque a planta dos teus pés onde pisar será seu e que não sei o quê. Isso, existe muito disso, né, nos nossos dias. Esse texto não tem nada a ver com isso. Deus não está mandando ninguém tirar a sandália do pé e andar na casa para ter a casa, nem nada disso. Isso são atos proféticos. E esses atos proféticos não encontram respaldo no Novo Testamento e na Bíblia em lugar nenhum. Foi uma direção para Moisés. A gente vai entender o que Deus quer dizer com tira as sandálias dos pés. Para vocês terem uma ideia, como esse negócio de atos proféticos é sério, nos Estados Unidos tinha um homem que ele... Gente, o que eu estou falando para vocês é sério, é verdade. Tinha um homem que ele urinava nas propriedades das pessoas, porque ele falava que aonde caísse a urina dele, seria dele. É sério isso. Isso era um ato profético que ele cumpria lá, das loucuras dele lá. E muitas vezes baseado na Bíblia isso, gente. Baseado na Bíblia. Muitas vezes nesse texto, né? Tira as sandálias dos pés. Deus não se importa com sandálias. Deus não está nem aí com as sandálias que está usando, ou com os sapatos que está usando. Não é isso que Deus está falando. Deus não se importa com isso. Por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias então?
porque era uma forma de Deus humilhar Moisés e trazer Moisés à realidade. As sandálias tipificam as armaduras que Moisés tinha naquela hora. Deus, ele não quer que você chegue diante dele com palavras difíceis. Deus não quer que você maquie sua oração diante dele. Deus não quer que você faça algo diante dele que não é seu. Deus não quer que você fale, excelso Deus amado. Não. Ore a Deus conforme o seu coração manda que você ore a Deus. Tire as sandálias dos pés. Simples assim, gente. Não tem nada de mais, não tem nada de escandaloso e de ato profético. Deus está mandando Moisés, Moisés, desnude-se diante de mim. Tire todas as camadas que você acha que pode enganar os homens diante de mim, porque a mim você não engana. Não engana. Não seja um hipócrita diante de Deus nas suas orações. Seja honesto diante de Deus. Desnude-se diante dele. É interessante que Deus ele fala para Moisés assim, Moisés, não chegues para cá. Ele dá uma ordem. Não chegues para cá. Para que você chegue até mim, tire as sandálias dos pés. É interessante que Deus ele não só dá a ordem, mas dá o caminho correto para Moisés seguir. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Uma segunda interpretação que esse texto nos dá é que quando um pecador se chega diante do nosso Senhor Deus, algo no pecador deve deixar para trás, deve morrer, algo deve sair do pecador. Nesse caso aqui é tipificado nas sandálias. Mas o que morreu em você quando você conheceu ao Senhor e quando você compartilhou com o Senhor e continuou caminhando com o Senhor? Algo teve que morrer, meu irmão. Porque se a sandália do seu coração não saiu fora, talvez você nunca conheceu a Deus. Se você está há 30 anos na igreja, mas é há 30 anos da mesma maneira, você nunca conheceu o Senhor Jesus. Nunca conheceu. Se você está 30 anos na igreja, entrou na igreja, falava palavrão, bebia, fumava, fazia isso e aquilo, e depois de 30 anos ainda bebe, fuma, fala palavrão, isso e aquilo, nunca houve conversão. Nunca houve conversão, porque a sandália nunca foi tirada. Nunca foi tirada a sandália diante de Deus. Algo no pecador deve morrer para que ele se achegue diante de Deus. E Deus, cada um de nós aqui sabemos quais são as nossas sandálias. Cada um de nós sabemos o que nós devemos abandonar por amor a Deus. Quando um pecador chega ao Senhor, algo nele deve morrer. Não é possível ser cristão e permanecer exatamente o mesmo desde quando se era incrédulo. Não é possível, meu irmão, minha irmã, não é possível. Desproteja-se diante de Deus. O caminho a ser seguido agora para Moisés não é mais um caminho que ele vai conhecer. Ele não vai continuar arrebanhando as ovelhinhas dele, cuidando da esposa dele. Não. Não é mais algo protetor no nosso sentido, confortável para nós. Você vai ver que a vida de Moisés começa quando ele tem 80 anos. Ele não sabe o que ele tem que fazer mais, mas Deus vai tratando com ele. Martin Luther King diz uma frase muito legal. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. O que é subir o degrau com fé? Creia nele, creia em Cristo, creia no Senhor Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Tire as sandálias dos pés e depois caminhe até Ele. Moisés agora, depois desse trecho, é grande o trecho, né? Mas depois desse trecho, Moisés ele passa a viver a deriva com Deus. A deriva. Deus vai levando Moisés para onde Ele quer e o povo de Israel para onde Ele quer. Nada falta para Moisés em todo esse tempo. Entenda mais uma coisa. A terra onde Deus fala, né? Não te chegues para cá, versículo 5 no final. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A terra não é santa porque Moisés está descalço. Ou está de sandália, ou Moisés está ajoelhado ou de pé. Não, a terra é santa porque Deus está ali. Deus está ali, portanto a terra é santa. É muito curioso que logo para frente, em Êxodo mesmo, Deus vai dar a lei. Né? Deus vai dar todos os mandamentos e tal. E é interessante que Deus ele proporciona uma casta, por assim dizer, de pessoas que seriam os sacerdotes. Só que se alguém pecador
tocasse em alguém que era um sacerdote, o sacerdote ficava impuro e ficava pecador. E aí tinha que fazer todo o ritual de purificação. Nesse caso, a terra era impura, mas pela presença de Deus ela fica pura. E Moisés, que era impuro por tirar as sandálias dos pés e tudo mais, como Deus manda, ele pode compartilhar com Deus. Deus não é maior que o seu Deus é maior que o seu pecado não é maior do que Deus. As suas provações, as suas tribulações não são maiores que Deus. Quando nós sofremos tribulações, seja familiares, seja emocionais, seja de qualquer forma que for, quando nós sofremos provações, quando nós sofremos tribulações, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, talvez, é que essas tribulações são maiores que nosso Deus. Isso é mentira. Nenhum pecado é maior do que Deus. Quando Deus entra, o pecado tem que sair. Tem que sair mesmo. A terra ficou santa não por causa dos pés de Moisés, mas pela presença de Deus. Isso aqui não é sobre a terra, não é sobre a sandália, não é sobre Moisés ficar descalço. Isso aqui é sobre Deus e como Deus encontra com o homem. Tem um versículo que diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. A interpretação correta é, vocês serão santos porque eu sou santo. A santidade de Deus flui para a igreja. A santidade de Deus flui para nós. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6, para a gente finalizar. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aí. Deus agora se revela a Moisés quem ele é. Não disse o seu nome ainda. Ele vai dizer o seu nome mais para frente no texto aí. Mas ele diz assim, ó, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo, terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, Anrão. O nome do pai de Moisés era Anrão, né? O Deus de teu pai. Quando Moisés ouve isso, você vai ver a reação de Moisés no final do trecho. Quando Moisés ouve isso, ele se lembra que o pai dele teve relacionamento com Deus e provavelmente contou as histórias de Israel para Moisés. Por isso que ele fala Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também. Eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aqui eu quero falar para os pais aqui, ó. Mostre Deus para o seu filho. O seu filho vai ter Deus, vai ver a Deus, vai conhecer a Deus através da sua vida, porque é você que é pai, através da sua vida com Deus. Deus se revela, olha que lindo, Deus, testemunho de Deus. Eu sou o Deus do seu pai. O seu pai teve relacionamento comigo. Será que o seu filho, se Deus se revelar para o seu filho falando assim, eu sou o Deus do teu pai, será que o seu filho vai dizer, mas o meu pai não teve Deus? Meu pai viveu de qualquer jeito. Será que o seu filho, a sua filha, os seus filhos, não sei, será que os seus filhos veem Deus em você? Como foi aqui? Testemunho do próprio Deus. Deus, eu sou o Deus do seu pai. Qual foi a última vez que você fez um culto familiar na sua casa? Ou discipulou o seu filho? Ou ensinou a palavra para o seu filho, como pai e filho mesmo, sem lei, gente, sem chicote, sem apontar que está errado. Qual foi a última vez que você revelou a Deus para o seu filho? Através do seu relacionamento com Deus? Quantas vezes o seu filho viu você orando? Quantas vezes o seu filho viu você lendo a Bíblia? Isso aqui eu estou falando para pai, mas serve também para mãe, tá? Quantas vezes você que é mãe ou pai revelou a Deus para os seus filhos? O seu filho nunca é pequeno demais para aprender sobre o Senhor. Moisés soube que seu pai tinha relacionamento com Deus, e isso faz com que Moisés tema. Só que Deus ele fala, né, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Talvez o próprio pai de Moisés contou para ele as histórias, como eu disse, né? Talvez o pai de Moisés sabia, Abraão? Mas Abraão, eu já ouvi falar desse cara. Esse cara não foi o cara que ele intercedeu por Sodoma e Gomorra e Deus mandou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra? Não era o cara que era amigo de Deus? Abraão não era o cara que compartilhava e que ouviu Deus falando com ele audivelmente, que os filhos dele seriam como as estrelas do céu? Abraão não era o cara que
que caminhou com Deus e que saiu da sua terra e da sua parentela? Uai, ele é Deus de Isaac. Isaac não foi o cara que subiu ao monte com o seu próprio pai para ser sacrificado em obediência? Ele não foi o Deus de Jacó, um cara que lutou com Deus? Será que é esse mesmo Deus que está se revelando a mim? É esse mesmo Deus que se revela a nós. É esse mesmo Deus que se revela a você, meu irmão. É interessante que Deus ele não fala, eu fui o Deus de seu pai, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é no passado. Abraão, Isaac e Jacó já tinha tudo morrido, há muitos anos atrás. Já tinha todos eles morrido. Só que Deus usa no tempo presente. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó estavam com ele no céu. Jesus vai usar esse mesmo argumento para falar que não, para o pessoal que não acreditava em ressurreição. O que eu quero trazer para vocês é que Deus é Deus de vivos. E se você, como nós pregamos há um tempo atrás, se você crê em Deus, você vai viver com Ele e Ele vai continuar sendo o seu Deus. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não usa o fui, Deus nunca foi nada, Ele sempre permanece sendo. Por isso que Deus vai se revelar como eu sou o que sou. Porque é sempre presente. Deus não varia, Deus não é bom um dia e mal no outro. Deus não é infinito em um dia e finito no outro. Deus não é amor em um dia e ódio no outro. Deus não é assim, Deus é amor, ponto. Deus é santo e ponto, sempre vai ser assim. E aí Moisés tem um segundo movimento aqui. Moisés falou em línguas. Foi ou não? Olha o final do versículo lá. Moisés escondeu o rosto. Olha o panorama total do negócio. Moisés apacentando as ovelhas, viu um arbusto em chamas, se atentou ao arbusto, ouviu do arbusto, e Deus fala 3 frases para ele. No final do relacionamento de Moisés com Deus, Moisés começa a sapatear e falar em língua estranha. Não! Moisés esconde o próprio rosto em temor a Deus. Em temor a Deus. O segundo movimento de Moisés. Enquanto no início do relacionamento com Deus, Moisés queria olhar o arbusto em chamas, a sarça ardente, no final Moisés não queria mais olhar, porque ele sabia que ele era indigno. Olha bem, gente, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos que nós não podemos compartilhar com Deus e ficar na presença de Deus, porque nós somos pecadores. Pedro usa uma frase característica também no Evangelho, ele fala assim, Jesus, aparta-te de nós. Aparta-te de nós, o Senhor é santo e nós não somos. O Senhor é santo e nós não somos. Quanto mais de Deus conhecemos, mais temos consciência do quão somos indignos diante dEle. Moisés temeu, olha a palavra, ó. Moisés escondeu o rosto porque temeu, teve medo de olhar para Deus por causa da própria indignidade. Moisés estava de sandália? Sim ou não? Não estava mais de sandália. Por isso, Deus foi se revelando cada vez mais a ele, porque Moisés foi obedecendo, né? É interessante que Moisés também, quando Deus fala com ele, ele não cai para trás. Como nós vemos num monte de igreja, né? Gente caindo para trás, caindo no espírito. Moisés cai para frente. O rosto de Moisés cai na terra, na frente de Deus. Cai para frente. Em tudo que nós vimos aqui, Deus, ele trata com o homem quando ele quer, mas quando Deus começa a trabalhar, o negócio fica, Deus faz um rebuliço mesmo. Deus faz muda o negócio, vira de ponta cabeça a vida do homem. Entenda que em nenhum desses momentos aqui houve emocionalismo. Você não vê Deus trabalhando nas emoções de Moisés no texto. Não tem Deus trabalhando nas emoções. Emocionalismo é diferente da atuação de Deus. Deus não trabalhou nas emoções de Moisés nesse momento. Guardem bem isso, gente. Não é tarde para Deus começar a trabalhar com você. Não é tarde. Busque ao Senhor. Não é tarde para Deus começar a trabalhar. Deus não começou com Moisés na sarça. Deus começou com Moisés no Egito e se revelou a ele quando tinha 80 anos de idade. E para a gente finalizar, tire as sandálias dos seus pés também. Essa ordem é para nós ainda hoje. Tire as sandálias dos seus pés diante de Deus. Você está com ódio de alguém? Deus, eu estou querendo matar aquela pessoa. Não adianta você orar assim,
Oh Deus, eu amo tanto aquela pessoa. Deus sabe que você não ama e sabe que você tem ódio no seu coração. Fale disso para Deus. Os salmistas falaram isso para Deus e Deus atentou a essa oração. E depois que orou a Deus, chega, abandone isso. Mas fale para Deus, compartilhe com Deus, tire as sandálias dos seus pés em nome de Jesus. Algo no pecador sempre deve morrer quando ele se encontra com Deus. O que morreu em você quando se encontrou com o Senhor? Quando Jesus te chamou, o que morreu em você? Seu relacionamento com Deus até hoje na sua vida produziu mais temor em você ou mais relaxamento em você com o pecado? Será que no início você tinha uma determinada postura diante de Deus e essa postura foi sendo mais intensificada em temor? Ou será que no início você tinha uma postura com Deus e foi sendo relaxada e você foi pecando conforme a correnteza andou? Moisés temeu logo após o Senhor se revelar um pouquinho mais a ele. Guardem bem essa palavra no coração de vocês. Relacionamento com Deus, gente, é diário e ele produz em nós temor, produz em nós reverência, produz em nós algo que nós devemos sempre abandonar. Amém? Vamos orar?